Dá a largada Foi aí. dada. Meu Deus. Aliás, antes de você escutar esse podcast, antes de dar a largada, escute o que a gente fez na semana passada lá no nosso canal, uma live lá pra você escutar. Aí você depois escuta esse podcast aqui. Aí. Depois desse jabá maravilhoso. Foi dada a largada! Claro, deu um fake antes, né? Alguém queimou a largada. O Hélio, por exemplo. Neves, né? O Hélio Castro Neves, esses tempos, né? Aliás, tem pouco no mesmo, queimou 3 vezes a largada. Sim. Fantástico. Bom, foi da largada para mais um IndicarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndycarCast de número 82. E vai falar sobre a corrida de Pocono, que é as 500 milhas de Pocono que aconteceram neste final de semana. Uma corrida muito boa. Tudo bem que o começo não foi isso tudo, porque, claro, 500 milhas, enfim, vou falar depois, mas 500 milhas é algo muito estratégico. E isso aconteceu até o final, dando um pequeno spoiler. Temos 4 pessoas aqui com a gente, além de mim, Daniel Schattschneider. Temos João Stumano, Schattschneider. João Stumano Neto. João Stumano Neto, o Schattschneider. Mas é o João que está aqui com a gente. Como sempre, fazendo parte aí do podcast. E aí, cara? Tudo bem, cara? Chovendo horrores aí em Curitiba? Muito. Pois é, a chuva tá pecando aqui, gente, também. A internet tá meio ruim. Minha voz pode estar um pouco travada e tal. Marcelo Augusto também está aqui com a gente. E aí, Marcelo? E aí, pessoal, beleza? Aqui também tá chovendo, sei lá, umas 2 semanas. Deve estar uns 130% de umidade. Mas vamos que vamos. A pessoa tá saindo de canoa já de casa. E a Nova Veneza, só que não. Com aqueles lixos. Né? E também temos Paulo Rubens. Paulo Rubens! Agora ele está com uma nova voz. Ele comprou uma nova voz na internet, no eBay. Ele Por tem R$5. Por 5 R$5 mais bem gasto da vida dele. Ele trocou. Pra você que não entendia droga alguma do que esse cara falava antes, olha o upgrade. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Daniel. É que o fone antigo que eu tinha, eu não consegui escutar ele com um áudio do WhatsApp ou do Skype. Ninguém te escutava também, Paulo. Tudo bem. Era realmente difícil de entender. Desculpa minha voz aqui, é porque a voz que eu comprei tá com um pouco de catarro também. Por R$5 também, né? Não dá pra conseguir muita coisa, né? Não, fica um catarro incluído ainda, né? De brinde. Então no próximo vai ser tuberculose, hein? No próximo vai melhorar ainda mais. Esse é o seu podcast sobre saúde e corpo, tá? Esse é o seu podcast sobre saúde e bem-estar. E previsão do Daqui tempo. a pouco o Fernando Rocha vem dançar Previsão. aqui, cara. Aquele programa chato pra caramba, puta merda. Não, fala mal do programa, eles vieram na minha cidade aqui esses dias, fizeram uma baita coisa horrorosa, enfim. Perdão. Então, a gente vai falar sobre a corrida de Pocono, tá? Que muita gente fala Poçono e outros falam Polchono, né? É tipo, é 880. Não tem um meio termo, a corrida nunca fica meio termo. Mas hoje, ela foi dividida em 2 mesmo. O começo da corrida foi um pouco morno e o final foi fantástico. Foi uma corrida muito bacana. Com a vitória, a gente já vai falar primeiramente dele, porque ele merece um destaque muito grande nesse programa agora, e principalmente nessa vitória que teve Will Power, da Penske, que venceu a prova com uma vitória de V maiúsculo em cima de outros pilotos que estavam disputando a vitória, como o Neil Gardner, o companheiro de equipe dele, o Alexander Rossi, que estava ali o tempo todo. Eu estava até torcendo pro Rossi. Aliás, a Andretti também correndo muito bem em ovais longos, mas enfim, Will Power fantástico, sobre aproveitar muito bem as jogadas que ele poderia fazer, as estratégias. Jogou muito bem um belo jogo de xadrez a mais de 350 km por hora.
Então já os meus parabéns ao Will Power e que voltou a ser um possível candidato a título e muito bem possível, inclusive, até a corrida de Sonoma. Will Power salvou meu bolão. Salvou o bolão de muita gente. Cara, eu já tava deprê, velho. Porque, não. Assim, o Power é um piloto que, ok, ele venceu ano passado, mas ovais ainda não eram um forte tão grande dele. E hoje ele mostrou que ele evoluiu muito em 7 anos correndo em ovais. Fantástica evolução dele. Segunda vitória dele, né? Porque ele venceu ano passado também, pouco. E ele, com essa vitória de hoje, ele ultrapassou o Dario Franchitti. Agora ele é o 10º maior vencedor da Indy. Quando deu problema no carro do Power, eu falei, pô, fudeu meu bolão. E eu não acreditava mais que ele fosse voltar, cara. Ele ficou tanto tempo uma volta atrás que já tava desistindo, assim, já tava, nossa, eu vou entregar a liderança. E aí, quando o Power brotou, assim, na frente, meu Deus, assim, cara, parece assim que o mundo virou na minha cabeça, assim. Foi muito mágico. O Power, ele não dava sinais de vitória a corrida. Tipo, na metade da prova, faltando 50 pro final, ele ainda não dava tantos sinais de vitória. Ele tava fazendo dele, ele teve problemas, ele teve trocentos problemas, ele teve que parar no pit antes, ele perdeu uma volta. Trocou de asa 2 vezes. Sim. Foi uma das vitórias mais espetaculares da temporada, quiçá nos últimos anos. Realmente, assim, muita gente não gosta do Power, eu até entendo, porque tinha aquela monotonia dele de vitórias lá em 2010, 2011, enfim, apesar da simpatia dele. Mas agora pode-se começar a torcer mais pelo Power, porque realmente é um piloto acima dos demais, acima da média. E se houve um questionamento de quando o Dixon sair, quem começar a ganhar provas e fazer tudo será o Newgarden, eu acho que o Power ainda tem muita linha para queimar, principalmente porque teve um confronto direto com o Newgarden, faltando 10 voltas, e foi uma batalha épica, apesar de não haver ultrapassagem. O que o Will Power fez com o Newgarden foi a mesma coisa que o Montoya fez com ele na Indy 500 em 2015. Verdade. E ele aprendeu bem, né? Claro, não precisou passar na grama, mas foi para fora da pista em alguns momentos ali, principalmente na parte final. Alguns detalhes que fizeram o Power ganhar a vitória, principalmente foi a parte final da prova, em que a pista de Pocono ela é uma pista única. Ela é comparada até para essa temporada como Phoenix, porque ela só tem uma linha de traçado nas curvas. Então é bem complicado de ultrapassar, mas ao contrário de Phoenix, ela tem longas retas em que o carro pode puxar um vácuo legal. Sim. E curvas de raio longo. Então, Phoenix e Pocono são difíceis de ultrapassar, mas se você souber utilizar o vácuo, souber utilizar as retas, como o Power fez, você consegue ir muito bem. O Power não precisou ultrapassar muitos pilotos, foi mais na questão de estratégia. Mas eu não sei, acho que os estrategistas ou algo assim falaram algo para ele, porque ele não sei se percebia, mas os fãs de casa percebiam que entre a curva 2 e a curva 3 era o ponto de ultrapassagem ideal, porque você pegava muito vácuo na reta oposta para chegar na curva 2 colado, ultrapassar na curva 3 e não fazer com que o cara de trás ultrapasse na reta principal. E o Power percebeu isso e deu um movimento banzai por dentro ali, quebrando todo o vácuo do Newgarden nas últimas voltas. O Newgarden nem sabia o que fazer. Ele deve ter pensado, desgraçado, como é que eu vou conseguir ultrapassar esse cara? Eu vou ter que ir por dentro, mas ele me fecha. Se eu vou por fora, eu perco o vácuo. E é por isso que ele não conseguiu ultrapassar mesmo com 10 tentativas. Eu acho que foi uma corrida muito estratégica e ao mesmo tempo boa. E é difícil uma corrida baseada muito em estratégias ficar boa na pista também. Acho que foi um misto das duas e é por isso que essa corrida não foi tão boa quanto 2015, mas foi uma das melhores que a Indy já disputou lá. Sim, e esse negócio de que a gente tá falando que o Power... a gente nunca imaginou que o Power podia uma volta atrás ganhar a prova, né? A gente tem que lembrar que é 500 milhas, né? Assim como Indianápolis. Então, tipo, o piloto nas últimas 50 voltas, se ele aparecer ali como o Will Power apareceu, ele tem grande chance de ganhar. E
Mas achei também sensacional essa tática dele de ir pra linha de baixo, na reta. Foi o único que fez ali. isso. Foi o único que fez. Foi o único. E também eu acho que o Newgarden, assim, ele podia... Ele não conseguiu, tal, porque o Will Power foi muito mestre, mas acho que ele também meio que administrou já pensando no campeonato nisso. Porque, pô, chega em segundo aqui, beleza, eu também pensei entendeu? nisso. Eu também pensei nisso. Ele até tentou alguma coisa ali no final, mas sem ir pro tudo ou nada. Se não der, não deu. Até ele porque... não ia arriscar tudo. Até porque se ele arriscasse muito, tinha o Rossi ali em terceiro, entendeu? Que tava na cola. Então ele podia perder a posição. Acho que a ultrapassagem da corrida foi o Newgarden em cima do Rossi, porque se o Rossi estivesse ali, eu acho que o Will Power teria um pouco mais de pressão em cima dele, porque o Rossi tinha um carro muito rápido. Sim. A prova inteira o Rossi ele conseguia fazer ultrapassagens com facilidade, mesmo quando ele estava brigando ali na frente com o Hunter Ray, com o Canaan. O Rossi parecia ter um carro melhor do que o Hunter Ray até. Sim. Claro, o Hunter Ray tinha aqueles problemas que ele teve ali no treino de classificação, mas o Rossi também, ele surpreende em ovais longos. A Andretti, como um todo, surpreende em ovais longos. Claro, o Marco Andretti não, né? Que o Marco Andretti liderou voltas, hein? Isso. Pra ele já é muito. Liderou voltas pra aparecer o patrocinador dele, né? Porque... Pra ele já é bastante ultimamente. Não, ele tava liderando e ninguém ligou, cara. Ninguém ligou pro Marco Andretti liderando. Tava todo mundo prestando atenção. O Theo José ignorou solenemente que ele tava na frente. Ele falava que já era o Will Power o líder. Ninguém ligava. É o Marco Andretti que tá em primeiro, mas ele vai ter que parar, né? Já, desacreditando totalmente. Né? E mais incrível que o Marco Andretti, ele parou, ele foi o último a parar, né? Sim. Então a lógica seria o quê? Botação, combustível, pra ver se ele voltava ali e ficava entre os primeiros. Então, ele fez isso, só que a Andretti demorou 7 segundos pra fazer isso. Dá pra ter colocado o pneu. Flash gol de 7 segundos. Voltou e terminou em 11º. É muito. O cara tá Era pra voltar entre os 10, o cara tá numa urucubaca que vão respeitar. Né? Além da ruindade. Sabe o que é estranho? Eu vou dizer uma coisa pra ti. Sabe o que é estranho? Eu sonhei com essa corrida assim. Não sonhar, mas passou um pouco de lapso. Eu vi o Marco Andretti ganhando a prova. Eu juro pra ti que se o Marco Andretti tivesse ganhado a prova, eu ia dizer, eu já sabia, mas realmente era um sonho. Seria épico porque não é um sonho, é um devaneio. Andretti, né? Aquela área da Pensilvânia, que a família Andretti é de lá. Sim. Seria legal uma vitória dele, na verdade. Foi legal quando o Ray Hall ganhou em Mid-Ohio 2 vezes. Isso. Seria interessante um piloto local ganhar provas assim, em corridas perto da casa, né? Seria bem bacana. O Hunter Ray ganhar em Long Beach foi legal. Sei lá. O Hunter Ray é da Flórida, né? Não. Tenho quase certeza. É lá da Califórnia. Pelo menos ele mora na Flórida. Não, ele Hunter Ray, a família do Hunter Ray mora perto de Fontana. Ah, tá. Sim. Tanto que ele ganhou um título lá em Fontana e aí ficou excepcional, assim, pra ele e tal. Enfim, realmente, assim, a batalha no final da prova foi fantástica, mas poderia até ter sido pior, porque eu juro também, que quando faltavam umas 40 voltas ou 30 voltas, o Power deu um pulo do gato em todo mundo. Ele tava, 4 segundos na frente do pelotão vindo, que parecia ter muito mais velocidade do que ele, e ele tava de boa lá na frente. Sim. Realmente eu achei... é outro caso de estratégia que deu muito certo, porque desde aquela hora, ele não perdeu a liderança. Ele foi pressionado bastante, mas ele não perdia a liderança, assim, em disputas diretas. Então... ele só administrou realmente, foi por dentro. E aquilo ali eu acho que fez ele ganhar a prova também. Foi uma estratégia usada da Penske e que deu muito certo. Aliás, estratégia da Penske que dá certo é meio raro, né, hoje em dia. E o pelotão só alcançou o Power porque o Sato tava de retardatário e puxou o pelotão, deu vácuo pra todo mundo chegar, senão ninguém ia chegar nele. Não, na verdade não foi bem isso também. Foi o Rossi tinha um carro mais rápido do que o cara que estava na frente, que era o Dixon ou o Canaan, não sei, uma Ganassi. E ele chegou... Não, essa história do vácuo, o cara tava 3 segundos na frente. Como é que o cara vai arranjar um vácuo de uma reta? 3 segundos a 350 por hora? Não gera tanto vácuo.
não gera nada de vácuo. Não, o vácuo ele cortou quase 1,5 segundos, não foi os 3 segundos. Sim. Aí daí pra frente foi o. Daí pra frente foram os 3 que foram se puxando, o Newgarden, o Rossi, eu acho que o Kanaan também. Mas a história do vácuo ali desde o começo eu já sei, não, isso não tem nada a ver. É que o Power passou ele ficou um tempo atrás do Sato. Daí depois que ele passou o Sato ficou atrás dele e ele foi. Enquanto o Sato foi ficando, o pessoal chegou e o Sato puxou quem tava atrás. Pois é. Outro Penske que a gente não falou muito não sei, é um fede nem cheira, né? Paginot? É um fede nem cheira. O Paginot, Porque o Paginot, ele também fez uma coisa legal, ele também ficou ali nos primeiros. Ele passou o Tony Kanaan. Ele não começou bem a prova, mas chegou ali na frente. Uhum. E eu não sei. O ano dele é no fede nem cheira, né? É o normal, né? É um ano normal. Um ano de piloto da frente. Ressaca após título. Talvez. Se você for ver o ano do Will Power em 2015 também foi um ano fede nem cheira. Mas não, ele apanhou, não foi porque o Will Power foi até a última prova com chance de título. Mas aí naquela época foi porque o Simon deu uma surra. Um monte de gente, vai. Não, tava só o Will Power e o Hélio Castro Neves com chance. Se fosse assim também. Mas pode ter ressaca também, o Marcelo, pode ter ressaca também, porque o Newgarden ele não tá dando aquela surra que nem o Paginot dava. Sim. Aliás, outra questão a ser dita, entre 4 pilotos, 3 da Penske, e eu, no meio da corrida, falava, olha, não, acho que não vai ter Penske lá na frente, acho que a Penske não tá indo bem, o Hélio era o melhor Penske numa época da corrida, e ele tava em 12º. Pois eu achava, não, Penske não vai ganhar essa prova, e mete 4 pilotos nos 7 primeiros, então cala a boca, Daniel, você não entende nada de Indy, você é só... mas enfim, o Tony Kanaan, a gente vai ter que dar um destaque um pouco a mais para ele agora. A gente tá fazendo uma ordem de classificação da prova, porque é tanta coisa na corrida que a gente tem que organizar meio que por isso. Enfim. A gente pulou o Newgarden. O Newgarden a gente meio que falou naquela disputa do Power. O Newgarden também... A questão de título, eu acho que ele ainda ganha o campeonato. Não, então, o Newgarden ele poderia ter ido, foi o que eu falei lá, ele poderia ter ultrapassado o Power e tal, acho que foi mérito do Power ter feito a manobra, mas ele tá meio que pensando no campeonato, já fala, deixa eu chegar aqui em segundo, porque se eu vou pra cima, abriu vantagem, né? Abriu mais vantagem, se, por exemplo, ele tenta uma ultrapassagem suicida em cima do Will Power, vai que os dois batem e o Rossi ganha, tá ligado? Aí o Roger Penske ia comer o bumbum dos dois depois. Então acho que ele meio que pensou no campeonato. Né? Falou, deixa eu ficar aqui de boa. Ele não, né? O Cindric, né? O Cindric, o Roger Penske, todo mundo ia querer comer o bumbum dos dois. Não, o Cindric pensou no campeonato. O Cindric é o estrategista dele. Por ele ia pra cima mesmo. Sobre o Tony, então, a gente vai ter que dar um destaque maior, porque assim, a gente tem vários boatos já de dança de cadeira já acontecendo no mundo da Indy. Um deles, e o mais famoso entre esses casos, é o Tony Kanaan, porque ele tá numa equipe de ponta Ganassi, mas nunca venceu. Não, ele ganhou uma corrida. Aquela de Fontana em 2014. Aquela de Fontana. Quase 3 anos já. Foi outra de 500 milhas. Uma vitória, uma vitória. Uma vitória de fato é muito pouco. E tu comparar com o Dixon é uma surra. Parar o Tony com o Dixon. O que o Dixon venceu em 4 anos de Ganassi. 4 anos? Quantos anos o Dixon tá na Ganassi? Eu digo na época em que o Tony é companheiro dele. Sim. Se for pegar a carreira inteira, coitado. Mas nesse caso ele chegou na frente do Dixon. Por que eu falo agora isso? O Tony ele ainda tá mostrando que tem um pouco de talento. Em oval. Oi? Em oval. Em oval, exato. Em oval. Coisa que tá começando a se acabar na categoria. E sempre se acabando, né? Mas enfim. A questão é que existem várias danças das cadeiras. O Tony sair da Ganassi e ir, por exemplo, para a Schmidt Peterson. Mas quem que vai pegar esse lugar do Tony na Ganassi?
A gente já falou do Rossi, mas vamos falar de novo. É um possível candidato, por causa das tretas que tem com a Honda. Treta não, mas é um pouco de treta, assim, que a Andretti tem com a Honda e que talvez a Andretti não renove com a Honda e vá com o motor Chevrolet. E o Alexander Rossi é meio que um apadrinhado pessoal da Honda. Então, o Alexander Rossi iria para a Ganassi e a Ganassi seria uma possível Honda. Isso seria meio assim, estranho demais para se pensar. Eu não acho que eu não uma acho que o dessas Rossi... cadeiras meio incomum. O outro que tem chance, que nós falamos na live semana passada, foi o Felix Rosenqvist. Exato. E ele pilotou muito bem nos treinos que fez com a Ganassi. Mas tem que pensar também, será que eles renovam, por exemplo, com o Charlie Kimball? Porque ele também está dando apesar de ter patrocínio. Como a gente falou semana passada, eu e o Paulo, o Kimball ele pode ficar na Ganassi, ou se o Chilton for pra Carlin, a Carlin subir, aí o Kimball vai pra lá, né? O Paulo falou semana passada isso. Sim. Foi ouvido mais fácil o Chilton. O time de Ohio, quando eu assisti, né? Quando eu pude assistir, que eu não assisti no dia. Aí quando eu coloquei no YouTube, o Rob Miller tava falando isso durante a corrida, que teria essa conversa aí, que se a Carlin chegasse na Indy, o Chilton estaria tentando convencer o Kimball para uma prova parceria, né? Esse projeto da Carlin. Chilton e Kimball sair ele pegar o lugar. É porque o pai do Chilton tem negócio com a Carlin, então se a Carlin subir pra Indy, automaticamente o Chilton vai pra lá. Não traz o Kimball, cara. Beleza, tipo, o Chilton ir pra Carlin, beleza, agora não traz o Kimball não, cara, vocês vão se ferrar. Não, isso eu achei estranho, porque tipo, o Kimball, não, imagina a Carlin falando isso pro Chilton. Ó, Chilton, tudo bem, tu tá aqui com a gente, mas se tu quiser trazer um companheiro de confiança... Por causa do dinheiro infinito. Eu acho assim, posso dar um palpite aqui? É assim, o Chilton vai pra Carlin, se a Carlin for mesmo, né? E o Ed Jones vai pra Carlin também. E aí o Gutierrez vai pra... Continua na Dale Coyne, não sei como, por causa de patrocínio. Tô falando por causa de patrocínio. O dinheiro do Gutierrez é infinito também. Por causa do Carlos Slim. E aí o Eric Jones. Inclusive... Eric Jones não, Ed Jones. Ed Jones. Eric Jones eu lembrei da NASCAR, eu lembrei do piloto da NASCAR. Mas o Ed Jones, ele pode ir. Porque assim, o segundo carro da Ganassi que tá pro Tony Kanaan, então, não é um carro de patrocínio. Sim. É um piloto que o Ganassi quer. E se o Ganassi pegou o Neil Garden pra ele, que é um futuro, e tá vendo lá o Ed Jones dando soco. Ed Jones ou Rossi, cara. Só que assim... eu confiaria mais no Jones, mas é que o Rossi tá numa equipe grande, tem a treta com o Andretti. Assim, a dança das cadeiras tá tão num nível, tipo... Se um mexer nos pauzinhos, muda todo o jogo. Assim, muda tudo. Eu não acho que... Esse negócio que você falou que o Rossi é apadrinhado da Honda, eu não acho que é muito bem por aí não, porque é assim... Sim, o Marcelo. Perguntaram pro Rossi na rede social dele... Se convidassem ele para fazer alguma corrida na NASCAR, se ele toparia fazer, ele disse que não, porque ele é um piloto da Honda. Bom. E ele ia sofrer um pouco lá. Mas, assim, o Andretti, ele não é. Tipo, o Rossi é o principal. Ele e o Hunter Ray são os principais pilotos da Andretti hoje. Se a Andretti mudar para Chevrolet, o Sato vai sair. E aí, o Andretti ele ia perder o Sato e o Rossi numa tacada só? Eu acho que não. Ele não ia deixar. Então talvez o Andretti não saia da Honda. Tem que se pensar nisso, porque a Honda agora tá um pouco mais confiante, os motores andam bem ovais. Deu uma melhorada, talvez eles renovem, entendeu? Vai que, por exemplo, eles resolvem ganhar alguma até o fim do ano, e aí eu acho que esse boato eles descobriram que o problema não é com a Honda, é com eles, né? Pois é. Só ver a Dale Coyne como exemplo. A Dale Coyne mandando muito bem. Bom, se bem que nessa corrida não foi, né, isso tudo, mas enfim. E falar na transmissão hoje que o Tony Kanaan podia ir pra Schmidt Peterson, será? Acho que não. Agora isso também a gente vai querer falar um pouco. Eu tinha falado primeiro do da Ganassi, do Alexander Rossi, porque a gente tinha comentado dele. Sim. Mas assim, tem uma treta, né, a gente vai aproveitar, a gente tá falando um monte de assuntos ao mesmo tempo, mas é porque tem um cronograma interessante seguido.
Vocês perceberam que o Mikael Alexin não esteve na corrida em Pocono porque ele foi mandado um pé na bunda. Ele foi Por quicado. causa dos péssimos. Foi quitado, Ele foi tomou- banido. Ele tomou ban da Indy. Ele que é pior, ele que é melhor do que o Charlie Kimball foi quitado pelos péssimos resultados. Isso eu acho Pois é. interessante. Mas aí eles colocaram o Super Sub latino, que é o Sebastian Saavedra, e ele bateu. Se fosse o Alexin, talvez não ia ter batido. Fecha parênteses. Eles ainda não têm um piloto confirmado para o ano que vem. Eles vão substituir ainda nas próximas provas, não vai ser o Saavedra, vai ser o Jack Harvey, né, João? Em Gateway será o Saavedra. Em Glen Sonoma vai ser o Jack Harvey. Beleza. Não, o Jack Porque- Harvey não. Não viram Foi a matéria, informação do IndyStar. não. Pois o que eu vi na Racer é que já foi confirmado o Robert Wickens, que substituiu o Alexin Será? lá em. O Wickens eu vi, ele se ofereceu pelo Twitter, ele se ofereceu pra Indy e pra SPM. Mas eles não estão de Não, brincadeira. Mas tem a fonte do IndyStar confirmou o Jack Harvey. Ai, Que isso? Que isso? Caiu a casa do Paulo Rubens na cabeça dele. Estamos sem problema. Estourando pipocas ao lado do microfone. O punho de ferro tá dando soco no microfone do Paulo. caramba, alguém acendeu o rojão aí. Eu acho que ele tá tentando falar e aí tá dando uma interferência fodida na voz. O fone de R$5 não durou. Durou até a metade do podcast. Parou. Abriu o bico. Pois. Essa história do Robert Wickens e do Jack Harvey tem coisas interessantes também que influenciam o mundo automobilístico afora. O Robert Wickens é piloto da TTM, certo? Só que o programa Tá dele lá todo tá mundo- quase indo pro buraco. Tá A todo mundo Mercedes não pulando a vai parte. sair da DTM? Então, Vai porque ela tá indo pra Fórmula E. acho que ele Então, vai ele ficar precisa perto. arranjar emprego. Ele precisa arranjar emprego em algum lugar. Opa, eu sou canadense. E a Indy corre, tipo, é o quintal de casa. É só ele se adaptar um pouco nos monopostos e aí ele manda. Mas Ah, ele mas já tá sabendo substituiu o Alexin naquela sessão de treinos que ele perdeu lá em Mas Mid Ohio. Não, Assim, será? Ele Road tem, America. ele não tem patrocínio, né? Então, Não, ele é um quebra-galho só. Tava fazendo a matéria da Racer aqui, realmente, o que tem na Racer é que ele, tipo, se ofereceu, né, pra pegar a vaga pra Sonoma e Otis Glen, né. Sim, foi Porra, um de brincadeira. ofereceu, Até o pessoal da Indy curtiu o Rio só com ele lá. Ah, foi brincadeira então. Foi, a fonte do IndyStar confirmou que é o Jack Harvey com apoio do Michael Tá. Schumacher. Pro ano que vem tem outro piloto que vai subir da Lights aí com patrocínio. sim, o É o Rutia. Rutia. Turuti. Né, e o campeão da Light também, né? Pode não ser o Rutia. Mas o Não, vai mas- ter o dinheiro já. Tem o patrocínio de empresas uruguaias e o da Arrow, que patrocina o Hint, né? Sim. E inclusive há conversas, há boatos de que a Arrow estaria expandindo o patrocínio da SPM para 2 carros pro ano que vem, né? Opa. Poderia Olha, acontecer. seria o tipo o Hinchcliffe e quem o Hinchcliffe indicar. Weekend. Pra seria- Porque é foi- canadense. do- É, o Wickens, seria ótimo. Seria ótimo. Mas eu acho que vai ser o Rutia, mano. Se não for o Rutia, vai ser o Tony. É Eu muito acho que o provável. O Tony, Eu acho que o Tony, no fim das contas, vai acabar renovando com a Ganassi e vai ficando mais um ano. Palpite. não, eu também acho que não. Cara, Ele não vai se bobear, o Tony volta pra Andretti pra acertar os carros lá que não tem ninguém. Eu não duvido nada, não, viu? Sem dúvida. Eu não duvido nada, não. Também. Sabe o que eu acho? O Tony vai sair brigado com a Ganassi. E aí vai dar ruim pra ele. Porque assim, Ele tá- o Tony ele ainda. Fora- O Tony ele ainda tem uns patrocinadorzinhos associados ali. A própria 7-Eleven que Cara, voltou, mas- a Bryant, piso. Comfort Revolution, ele tem tipo, ele pode levar uma graninha ali, não é pouca coisa, mas ele leva. Se bobear aquela Itaipava volta a patrocinar ele. TNT. Não, mas peraí. Vocês estão querendo comparar um piloto que tem 42 anos de idade, com poucos patrocínios, com um outro piloto que está completamente sendo um futuro, em que o Ganassi pode pensar em... Não, isso aí eu tô Tipo, falando Não, a caso gente tá ele mandando saia. ele pra Andretti. A gente tá mandando Ele quer ele pra levar Andretti. Andretti. É. O Ganassi quer pegar alguém para ele. O Ganassi está investindo em muito jovem. Não, o Ganassi Vídeo pode large. pegar o
faz assim, o Ganassi pode pegar o Rossi ou o Ed Jones, por exemplo, e aí se a Andretti for mudar pra Chevy, aí o Tony Kanaan vai pra lá. Durante a transmissão da corrida falou que a Andretti definiria o futuro nas próximas semanas, né? Que ficaria com a Honda ou mudaria pra Chevy, tá? A gente já poderia esperar anúncio nessas próximas semanas aí, né? Tudo vai ser decidido nas próximas semanas. Inclusive, outra notícia, já que a gente também tá falando de Silly Season agora, depois a gente fala um pouco mais de pouco. Depois a gente ainda vai falar um pouco de pouco, mas é porque tá interessante o assunto. No caso, tudo vai se decidir nas próximas semanas. A gente... Até mesmo uma ida do Alonso na Indy. O próprio Alonso falou que ele vai ter que decidir o futuro dele em setembro. Ele precisa decidir o futuro dele em setembro, seja ele ficando na Fórmula 1 ou indo para outra categoria. E essa outra categoria é tipo 90% a Indy. Então, toda essa parada que a gente está vendo de Tony ou não na Ganassi, o Ed Jones indo em algum lugar além da Dale Coyne, outros pilotos da Leist vindo, até mesmo o Matheus Leist, né? O Matheus Leist, que a gente espera que esteja num carro de corrida bom, mas pelo que eu tô vendo vai parar na Dale Coyne. Sei lá. Não vai, não. Cara, se ele for campeão da Leist, ele vai na Dale Coyne. Não, Dale Coyne vai ser Bourdais e Gutierrez. Pode escrever. Nossa, não. 100% de certeza. 100%. 100%. Gutierrez é o novo Alexim. É tipo, daqui a 3 anos vai sair por falta de resultado. Sabe por quê? Mas, cara, tem esse papo, vai ter um lobby pro... Então, isso aí. Desculpa, falei, mas... Pode falar, pode falar. Vai ter lobby pro Gutierrez ficar, que é pra ter o GP no México. Isso, é isso que eu ia falar. É por isso que ele vai ficar. E ele tem patrocínio, ele tem dinheiro, entendeu? Então é 100%... aquele meme do Luxemburgo. Certeza. O projeto. O projeto 100% de certeza que o projeto da Indy no México vai vingar com o Gutierrez. O projeto vai dar certo. Com o Gutierrez estando em alguma equipe em 2018. 100%. E tem alguma equipe que vai abrir mais um carro? Por exemplo, a Harding Racing. Harding Racing. Ela tá com o Gabi Chaves, mas. Não, vai abrir 2. Pois é, ela vai abrir o Gabi Chaves Full Season e mais um. Mais um. Que deve ser o Savetti. E a Juncos Racing e a Juncos Racing. A Juncos, sei lá. E talvez a Carmen. Tinha mais uma também, não era? Cara, ano que vem vai ser muito interessante. Harding, a Juncos, a Carlin. Tinha mais uma. Tinha mais uma, aí que eu esqueci. Também, a gente falou semana passada, eu esqueci. Mas a tendência, assim, é de que tem 22 com um da Harding agora no grid, vai ter 21 na próxima corrida em Gateway, né? Aí pode ser que seja de 24 a 26 carros, sendo otimista, tá? No grid do ano que vem. Sim, mas tem um carro aí que a gente vai ter que esperar até São João pra saber se vai estar ou não ano que vem, que é o carro do Hélio, né? Então. Aí que nessa semana anunciou a Penske anunciou sua entrada no IMSA, né? O Campeonato de Esportes Caros americano, com a Acura, que é a marca da Honda, e anunciou a dupla para um dos carros, né? Sim. Montoya e Danny Cameron, que é o atual campeão da IMSA. Sim. E que tá ganhando Cadillac hoje, né, nessa temporada. E aí a outra dupla vai ser anunciada, né? Deve ser. E essa outra dupla pode ser que o Hélio esteja ou não, né? Deve ser o Hélio, mas... interessante. Interessantíssimo, porque, por exemplo, se o Hélio... Eu tô torcendo pro Hélio sair, não porque por antipatia, nem nada a ver com isso. Mas é porque é um bom momento pra ele sair. Sim. E imagina a vaga que abre. Não vai abrir. Não vai ter vaga. Se o Hélio sair, vai ser um downgrade. Vai ficar só com 3 carros. Ela vai pegar esse patrocínio do Hélio e realocar para outros carros. Tem razão. Sim, na Indy, mas na Indy 500 vão ser 5 pilotos ainda. O Montoya e o Hélio vão correr na Indy 500 um bom tempo ainda. Isso aí, Então pensa que já tá fechado, não tem. Já tá fechado. Mas, não tem... Eu falei no outro podcast que eu fiz com o João, né? Tem muita coisa a se ponderar sobre o Hélio sair ou não. As marcas que o Hélio tem no carro dele... São 300? As marcas no carro da NASCAR. Sim. Na Indy só ele que usa. Você tem que pensar, será que aquelas marcas que estão no carro dele vão querer
ir pro carro do Power, do Pagno, eles são todos vencedores, mas Não tem o a Hélio é mesma um mídia. cara O Hélio é o marqueteiro, filho da mãe. e a sua marca vinculada com o rosto do Hélio. Sim, Tem que pensar nisso também. sim. Vocês percebam que tipo, a gente parou do nada de falar da corrida e começou a falar da Pra gente falar da Silly Season, né? Do nada. É isso que eu ia falar, a gente agora vai voltar pra corrida, tipo, é um break completamente oposto da corrida. A gente fala da Silly Season. Bom, vamos. É porque aí a gente tem comentários em cima do que vai acontecer no que vem. Ah, tudo na cabeça, rapaz. Tudo organizado. Isso aqui é um podcast sério, podcast, seriedade. Então, falando... A gente tem que também respeitar os 100 ouvintes, né? Os quase 100 ouvintes. Então, falando da corrida, teve aquela salvada sensacional do Hinchcliffe lá, mas que depois mas que depois não adiantou muito porque ele bateu do mesmo jeito. Do Hildebrand. Não, mas a salvada que ele deu foi a salvada do ano. Foi a salvada sei lá, dos últimos 100 anos de... O bicho virou o volante 180, o carro deu uma guinada de 45 graus pra fora e o cara segurou. Mas aí tinha o Hildebrand. Mas aí tinha o Aldebrand. Acabou com a corrida do cidadão. Mas acho que foi o Hinchcliffe, ele tava tão zen quando ele falou, eu conversei com o Hildebrand, ele realmente sugeriu que o carro tava muito saindo. A questão ali do acidente é que o Hildebrand disse que o carro dele estava saindo muito de frente e que ele tinha que virar muito o volante para dentro. E não percebeu que o Hinchcliffe estava já no lado praticamente. E aí ele fechou o Hinchcliffe. O Hinchcliffe entrou muito tarde também na curva. Aí você vê a onboard, ele já no finzinho que ele coloca de lado ali para tentar passar no meio da curva o Hildebrand. Porque assim, cada curva é diferente lá. Naquela curva 1 dá para ficar passando lado a lado. Na curva 3 e na curva 2 já não dá pra fazer isso. O Hinchcliffe, ele viu uma porta aberta e foi. Não tinha cor nenhum. Acontece que o carro dele acabou subindo um pouco enquanto o do Hildebrand estava descendo. Aí eu acho que nem subiu, viu, Paulo? Eu acho que nem subiu. Se tu for olhar alguns replays e tu vê que a linha amarela, se tu pegar a referência, a linha da amarela de dentro da pista, né? O carro não faz nenhum movimento que saia da trajetória paralela dessa linha. O carro segue a linha. É o Hildebrand que desce demais e fecha completamente o Hinchcliffe. Eu vi o acidente na hora, ele subiu um pouquinho no finalzinho, quando tava já mesmo na hora da batida, ele subiu um pouquinho o carro, né, o Hinchcliffe. Pode ter subido, mas não sei se foi suficiente para, por causa disso, ele ser o culpado da batida. Acho que não sei. Foi meio acidente de corrida, né, foi 50-50. Por aí. Mas assim, enfim, os dois carros da Schmidt-Peterson deram salvadas, quer dizer, tiveram situações problemáticas, só que um é piloto e o outro não. O Saavedra deu um encheio no muro e o Hinchcliffe conseguiu salvar o carro, assistiu o Aldebrand na frente. Aliás, o Aldebrand, que é da equipe do Ed Carpenter, em que o Ed Carpenter, senhores, correu e ninguém soube. O Ed Carpenter ele bateu no treino livre, né? Aí meio que cagou o carro. Eu tô procurando o Ed Carpenter até na lista, sabia? Eu tô procurando aqui, eu não tô achando. Ele tá em 12º. Ele conseguiu ter o feito de terminar atrás do Marco Andretti. Então eu acho que é um nome a ser questionado. Ele fez uma corrida bem, tipo, não me notem. Exato. E eu não sei se vai abrir uma vaga no que vem na Ed Carpenter. Porque, aliás, 2 vagas, né? Porque do jeito que o Hildebrand tá, acho que 2 vagas não abriram. O Hildebrand era melhor ter ficado só correndo na Indy 500 do que... Assim, todo mundo já era meio... Porque assim, ele não é já mais tão novo assim, ele tá tipo, vamos dizer assim, no auge da carreira, e é isso aí que ele tem pra entregar, sabe? Com 40 anos, mas ele tá com uma cara de 40 anos com aquele carro. Ele parece o Jimmy Vasser versão Nutella agora. Jimmy Vasser. É o Jimmy Vasser versão ruim, sabe?
Aí eu não sei, tipo, ele voltou, tipo, a idade dele é pra ele estar no auge da carreira, mas é isso aí que ele tem pra entregar, sabe? É. Ele tá no auge da carreira. Putz, aí realmente não, o auge, ele tá no. Não, eu quis dizer que ele tá no teto dele, entendeu? Ele não entrega mais isso aí. E a idade dele, ele tá no auge da carreira dele, entendeu? Sim. Então ele não tem mais. Daqui é só o limbo. Daqui pra frente é só limbo. Daqui pra frente é só limbo, meu irmão. Então assim, é bom ele abrir o olho, porque senão ele vai perder dinheiro lá dos patrocínios dele. Então, pois é por isso que eu digo que o Ed Carpenter ele fica tão puto quando bate carro, porque ele perde algum dinheiro quando bate carro. Então, eu acho que vai abrir 2 vagas. A gente tem que lembrar que é uma equipe pequena, que apesar de ter 2, 3 bons patrocinadores lá, pode ser que se canse algum dia, né? Principalmente se o Will vai ter só um carro daqui a pouco no final. Vai ter só ele correndo aí de 500. A gente pulou um pouco lá na frente, tá? Porque eu queria falar muito do... Bom, a gente até falou um pouco, mas o Scott Dixon chegou um pouco atrás do Tony. Mas o Scott Dixon, ele foi muito bom na corrida. Ele era um dos candidatos possíveis a vencer a prova, até faltando umas 30 voltas pro final. Quando aí deram um pulo ali, tiraram totalmente ele da chance de vencer alguma coisa. O Scott Dixon é um piloto muito regular, mas hoje eu acho que ele cometeu uma estratégia um pouco errada, que foi ele acelerar demais quando não devia. Ele começou a acelerar muito para tentar desgarrar do pelotão, mas isso não ia. Essa estratégia, essa estratégia que ele segue já vem de um tempo da Indy 500 já, porque aquela história de que eu vou tentar acelerar o máximo que eu puder aqui para poder desgarrar do pessoal, entendeu? Porque antes todo mundo tentava economizar combustível e ficava um passando o outro e não dava muito certo. Tipo, chegava no fim com 200 carros com chance de vitória. Aí eles chegaram com essa estratégia aí e assim, aí hoje ele resolveu seguir essa estratégia aí, mas parece que não deu muito certo mesmo, de fato. Uma corrida cheia de estratégia em que o rei das estratégias errou. E foi algo muito impressionante. Ele é passível de erro, ele não é Deus também não. Posso Fala, João. adiantar rapidão o assunto que eu perdi enquanto eu tava mudo? Pode falar. Aquela salvada do Hint pareceu com a salvada que o Alexin deu nos treinos da Indy 500 no dia do aniversário dele. Foi um negócio cabuloso também. Ele também deu, mas não foi tão plástica quanto essa do Hintcliffe, cara. Essa do Hintcliffe foi muito corrida, né? Tipo... alguém viu o acidente do Carpenter ao vivo no treino livre? Não vi nada de treino livre. Não. Logo depois do acidente, assim, cortou pra dentro do pit lane do Carpenter lá, tava o Tony George com um copo de café na mão, cara. A vontade que ele tinha de jogar o café na cara de todo mundo pra queimar tudo. Muito louco. Enfim, Hélio Castro Neves chegou em 7º. O Hélio... eu ainda torço pra que ele pare, porque o Hélio não... O Hélio fez uma corrida de Hélio. Não acho também. Terminou, sei lá. Tipo, na entrevista dele no fim da corrida, é another top 10, não sei o que, tipo, é o prêmio dele, sabe? Conseguiu o top 10, bacana. Top 10, cara? O cara tá numa Penske. Há 20 fucking anos ele consegue ter uma vitória no top 10. É complicado. Isso. Outro piloto você pode pegar, porque as entrevistas dele, todas que ele termina assim, que ele tá lá em primeiro, tá sorrindo, segundo, né? Eu não sei como que ele consegue, só tem um estômago, viu? É um botox. Eu posso discordar de vocês? Pode, claro. Por favor. Sobre o Ed Carpenter, vocês falaram que ele fez uma corrida ruim. Eu discordo, porque ele bateu no treino livre, o carro foi feito às pressas para ele poder correr. Sim, ele foi fazendo o acesso do carro durante a corrida. Ele chegou a estar no top 10. Então o 12º lugar ficou de ótimo tamanho para ele. Achei que ele fez uma corrida bem honesta. E o Hélio Castro Neves é a mesma coisa. O carro dele estava um lixo. Ele foi acertando o carro durante a corrida. Ele conseguiu andar competitivamente no final da corrida. Então tá de ótimo tamanho para ele também.
Agora, Sim, no fim das contas, mais foi se uma corrida destacou do dos nível caras dele. que bateram, Não, o O prejuízo que pra mais ele em se termos de destacou? campeonato foi muito grande. claro. Mas a corrida que ele fez não foi ruim. Ele não foi mal. Sim, Tá, sim. então me explica o Hunter Ray. Que de repente ele bate, ele manca, ele quase fica fora da prova. Ele não era dorme no Saber, hospital. O Serviar, ele dorme no hospital. Aquela cama horrorosa. O Serviar era pra. Serviar já substituir tava ele. ali sorrindo pra ele. Pro Michael super, Andretti. super. Mas é que o Hunter ele já tinha o acerto do carro feito do ano passado. Ele ganhou. Ele não teve o Hélio muito trabalho. O Hélio Ele não não teve tinha, muito o trabalho. Carpenter não tinha, o certo era o mesmo. Assim, Não- o que eu quis dizer é o seguinte, é que o Hélio. nas O Hélio entrevistas, bateu também no treino, na Sim, classificação. sim, Ele sim. também teve que refazer o acerto. O que eu quis dizer é o seguinte, é que o Hélio, ele já há algum tempo, ele tem essa de que ele tá em primeiro, tá em segundo, tá ali brigando pela vitória, mas ele em um dado momento da prova ele acaba perdendo rendimento e termina ali em sexto, sétimo. Não tô falando que foi o caso de hoje. Cara, Mas aí mas chega, assim, chega Marcelo- aí, peraí, aí ele chega no fim, na entrevista e fala: ah, que bom, eu fico feliz, mesmo não tendo ganhado, assim, eu ganhei, beleza. Parece o Dale Jr. Outro top 10, não sei o que, estão brigando pelo campeonato ainda, sabe? Eu só tenho estômago pra isso, porque eu não sei como que o Hélio consegue sempre. Parece o Dale Jr. Exatamente. Não Ah, tô mas falando, assim, não tô falando põe que a corrida dele foi ruim, pelo contrário, foi boa, porque ele bateu no treino e, pô, teve que refazer o carro praticamente do zero aí, acerto e etc. E largar no fundo do pelotão. Esse que é o e largou X da lá, questão. e largou lá de trás porque não deu pra participar do treino classificatório. Mas assim, a corrida dele foi boa, mas esse é o argumento dele, sabe? Consegui outro top 10, tô brigando pelo campeonato ainda, vamos, não sei o que, tipo, ninguém mais acredita nele, mas ele fica lá nessa, com esse sorrisinho dele lá, não sei como que ele consegue, bicho. E é assim que tem sido o Hélio, sei lá, desde 2013, pelo menos. 2014. Sempre, né? Sempre foi assim. Tá, isso que tem eu alguma quis coisa dizer. pra falar, João? Ou foi só... Eu já fiz a Discordando. discussão aí com o Marcelo. Muito bem, senhores. Formalmente dizendo. Meritíssimo. Mas assim, ok, o Hélio e o Capter bateram nos treinos, mas o Hunter Ray, sei lá, ele deve ter um inchaço enorme no pé, não sei como é. Eu também não sei como Ele foi a teve condição dores dele. no peito, no pé, tontura, tudo quanto é problema que um piloto pode ter, ele teve. Diarreia. agora. É, Não, aí já é demais, né, cara? Aí já é demais. ele Mas bateu, ele fez bateu uma duas- grande prova. Ele bateu duas vezes no muro. Bateu na curva e depois bateu no muro de dentro. Né? No acidente dele. A força G do acidente foi de 130 e alguma coisa. Por que, É que a louco. força G foi tão grande? É porque o carro ele bateu de lado. Ele não bateu de traseira ou Ele de rodou. dianteira, ele bateu de lado. Rodou e bateu de lado virando. Isso, e o carro ele não foi tão feito assim para bater de lado, né? Não sei se deu alguma coisa no piloto, algo assim. Sim, Tem mas o o corpo próximo também. carro vai. O próximo carro já vai ser. Então é por isso que ele se ferrou muito. E ele chegou em oitavo, ok. Oitavo não é uma posição tão gratificante, Ele mas o que chegou a ele liderar fez durante a a prova corrida, foi fantástico. Não, ele chegou a liderar, pô. Ele liderou, Algumas vezes. Liderou 12 voltas. Ele estava disputando a prova já, faltando umas 50 voltas, ele ainda estava na disputa da prova. Uhum. Outro piloto também gostaria de mencionar, o Graham Rahal, que terminou em nono. Ele é um piloto muito agressivo nos ovais e eu achei muito filha da putice dele quando ele foi tentar passar o Tony numa hora em que ele forçou tudo em cima do Tony e quase que os dois batem numa hora da prova. E ele foi o único que quase jogou um outro carro no muro durante a prova inteira, forçando ultrapassagem. Pilotagem Graham Rahal, estilo Graham Rahal. Enfim, eu não... Cara, eu se fosse piloto lá no meio da pista, bicho, eu não ia gostar de correr com o Rahal. Eu ia ficar putaço com o que ele faz na pista. Porque ele é louco, né? Ele é meio insano, né? Principalmente em oval, pelo menos desde 2015 pra cá. É o que tem sido a regra dele. Pois é. Outra coisa, agora vamos falar uma coisa interessante. Um AJ Foyt nos 10 primeiros. Carlos Muñoz, que corre muito bem em ovais longos. Ele chegou com
Esse sim é uma vitória de 10 primeiros, tá, Hélio? Esse sim é um cara que tem que agradecer. Porque Sim. o Carlos Munoz anda muito bem ao bike. Muito bem. E o Marco Andretti a gente já falou, 11, o 11º ficado, o Adikato também, 12º. Takuma Sato, O Takuma Sato foi engolido no começo da prova, né? O cara largou na pole dele e na pole. segunda, terceira volta já tá em 19º. O mais incrível do ano passado é que ele largou na pole, não liderou nenhuma volta da corrida. Sim. Tava muito difícil nessa corrida de hoje. Não, e o engraçado é que em Indianápolis ele não liderou nenhum, tipo, não fez tanto e chegou no final. Aí pouco ele fez bem no começo e cagou no. Coitado. 14º colocado vai para o Conor Daly, da AJ Foyt também. O 15º, o Gabi Chaves, que apesar é uma equipe pequena, Harding Racing, mas é uma equipe que merece algo a ser falado, porque é uma equipe nova, né? A gente sempre espera equipes novas entrando na Indy, principalmente porque o automobilismo está se definhando ao longo do tempo. Então é bem interessante o Gabi Chaves aí, todo mundo demonstrar um apoio aí à Harding Racing. Pena que ela não foi tão visualizada durante a prova. Fechou a temporada agora o Gabi Chaves, né? E isso porque foi a pior corrida dele. Ele se classificou em 8º e terminou em 15º. Foi a pior corrida dele nesse ano porque ele tinha conseguido o 9º e um 5º no Texas, né? Sim. Isso, mas é que conseguiu um 5º no Texas. Tem razão. E no bolão geral apostou no Chaves por causa daquela quase vitória dele em 2015, né? 2015, que foi inclusive a última corrida dele antes de ele voltar para a Indy esse ano, né? Não, a ele última tá corrida. Foi. Todo mundo tava torcendo pro Chaves naquele dia. 16º, Charlie Kimball. 17º, Ed Jones, que a gente estava comentando aqui na Silly Season. E aí os que bateram, que tiveram problemas também, que foi o Max Chilton, J. Hildebrand, o James Hinchcliffe, o Sebastian Saavedra e o Esteban Gutierrez, que já teve problema no começo da prova por causa da sua nubeza. Não é nobreza, é nubeza. Bom, a próxima etapa que a gente vai ter que falar, a próxima etapa vai ser em Gateway. O que é Gateway voltando para a Indy? Gateway está voltando para a Indy e vai ser no sábado à noite, vai ser no próximo sábado à noite. Já no próximo corrida, sábado. parece que eles recapearam, sempre falo recapearam, repavearam, nem sei como é que repavear, sei lá. Botaram asfalto agora novo. Agora tudo. Eles botaram um asfalto novo, isso. Porque teve reclamações na última vez que a Indy foi lá para testar. Então, repavimentaram. Obrigado, João. E Gateway vai ser a próxima coisa da Indy. Eu não espero nada lá, tá? Eu acho que vai ser bem boring, vai ser bem chata, então não vou criar expectativa. Por isso, se a corrida for boa, ótimo. Mas eu não vou esperar uma pouco da vida. Pra mim vai ser boa. Porque o campeonato tá bem disputado. Gate não tem muito o que falar, não. Bom, o último vencedor lá foi o Hélio. Foi o único do grid que venceu. Olha o quão velho o Hélio é. A última corrida que a Indy correu foi em 2003. O Hélio ganhou a prova. Foi. Não lembro agora se foi em 2002 ou 2003 que ele ganhou, mas acho que foi 2003. Mas ele é o único do grid que ganhou, então ele é o favorito, entre aspas, a ganhar, mas o bolão todo vai votar nele. É o único campeão. Nos testes que teve lá, ele foi o melhor. No teste. Sim. O Dixon, quando ele corria, a Gateway já era da IRL, né? Quando o Dixon entrou na kart. Ele correu um ano lá. Em 2003 o Dixon correu em Gateway. Sim, não, mas eu digo antes. E na kart também, pode crer. Na kart também? 2001, cara, eu acho que não. Acho que a Gateway já foi pra IRL. Enfim. Não, esquece o que eu falei. A história de Gateway começou em 97, quando ela, naquela decisão, né? Até 2000 ela ficou na kart, aí depois ela foi pra IRL em 2001. Sim, porque assim, em 96 teve aquela US 500 que foi um desastre, um fiasco total. E eles mudaram, se não me engano, de data para 97, né? E aí, o sábado antes da Indy 500, teve a corrida em St. Louis. Sim.
que era a prova de Gateway. É por isso que muitas provas Mas lá aí- aconteciam no sábado e também por isso que aqui no Brasil tinha transmissão, mesmo com uma época de VTs pelo SBT, porque a prova era no sábado. Então- Aí as 3 primeiras edições foram em maio em Gateway. A última em 2000 na kart foi acho que em agosto ou setembro já. Aí saiu. Que aí eles mudaram mais pro final da campeonato. Mudaram, não deu certo e saiu. Aí a kart também já tava nos últimos já. Aí depois foi pra RL junto com a maioria dos ovais da época. E... É porque St. Louis fica bem perto de Indianápolis, se não me engano. era um reduto que. Que coisa, né? Tipo, não sei porque nunca teve muita corrida da Indy lá. Tipo, pelo menos recente, né? Só em Gateway, Mas também. que é um oval bem. Entendeu? Ele tem um formato único, porque a primeira e a segunda curva são menores de raio e de inclinação do que a terceira e a quarta curva. Então, mas a Então- estrutura dele é meio, sabe, é precária. Eu não sei porquê, sabe? Ele é um complexo, tá? Gateway tem pista de drag, tem pista, Motorsport tem Park. infield, tem um monte de coisa, mas é precário. E mesmo assim, ela parece que passou por uma nova direção. Entre 2010 até ano passado, praticamente, foi abandonada ao ralo, sei lá. Só tinha corrida da Truck lá. Não, e nem a Truck corria lá. A Truck voltou a correr esses tempos. Em Deixou 2015. de correr também. 2015, né? E tirando a Truck, acho que só corre aqueles torneios de arrancada lá. Isso. O oval nem é quase utilizado. E é utilizado para alguns programas de TV americana lá de carros e tal. Mas é só isso, praticamente. Dos outros ovais pequenos do ano, Phoenix não tem reta e Iowa é um redondo. Mas Gateway tem muita reta e curva fechada. Então é um oval bem diferente dos demais. Sim. Então é único. Né? É um Milwaukee, né? Praticamente um Milwaukee. É um Milwaukee mais inclinado. É mais interessante. Falo que Milwaukee é menos interessante que minha. Nossa, vamos enchiar aqui agora, vamos lixar. As viúvas de Milwaukee. Não, fala mal de Milwaukee, não sei o quê. O oval mais antigo, a pista oval mais antiga do mundo. Não pode falar mal, não. Sempre tem as viúvas. Enfim, alguém quer falar ainda mais de Gateway? O que espera da próxima corrida? Sim. O João já deu o chiado dele de opinião. Eu ia falar, né? Eu ia falar, mas essa porra não funciona direito aí. De falar pra roda de circuito. O do Paulo também tá agora, caralho. Os dois microfones estão horrorosos. Meu Deus, gente. Que bosta. Que final de podcast horroroso. Considerações finais. Obrigado pelas considerações finais. Obrigado pelas considerações. Tá bem assim o negócio. Bom, enfim, vamos pular então. Gateway não tem. Não sei se vocês querem falar muito de Não tem mais Gateway. nada pra falar de Gateway, não. A gente já falou tudo que tinha que falar. Então vamos reto. Vamos para as considerações finais, então. Já estamos no final do podcast. A gente falou o quê? A gente falou de corrida e do Season praticamente, é isso que a gente falou. Tá bom, E porque temos problemas nos microfones aqui do João e do Paulo nesse final de podcast. Os dois estão praticamente quase que incomunicáveis. Estamos há horas tentando falar com eles. Não ouve? Tá baixinho. Por exemplo, o João tentou falar e a gente não ouviu absolutamente nada. Cara. João, dá um oi aí, só pra tu ter uma ideia. Oi. Você ouviu esse oi? Eu também não. Na verdade, tá bem complicado. Não, assim, ouvir a gente ouve. Aqui, quando ele fala, ele agora tá chiando muito, entendeu? Esse é o problema. Aí, tipo, a pessoa vai falar o comentário dela, não dá porque tá chiando. A mesma coisa do Paulo. Só isso. Pois é, então meio que Mas ouvir a gente ouve. né? Ouvir a gente ouve, sim. Pois é. Então, infelizmente, você, ouvinte, vai ficar um pouco meio aborrecido, porque não vai conseguir ouvir as vozes aveludadas de João Stumano Neto e nem Paulo Rubens nesse final de podcast, porque eles estão tendo problemas com os microfones de R$5 que eles gastaram no camelô.
Então é realmente um negócio bem complicado. Os microfones dos estúdios aqui que tá. Não, tá tudo ruim. não são deles. Realmente. Os estúdios aqui. Os estúdios. Precisamos de investimentos. Precisamos. A Dilmãe vai dar investimento. Você é louco. Falar de política agora. Considerações finais então, Marcelo. Vamos ver se pelo menos consegue falar. Oi, João. Vai tentando aí. Agora? Não, tá chiando ainda. Bom, minhas considerações finais é de que eu achei a corrida muito bacana. Assim, tem gente que fala, pô, sono, não sei o que e tal, mas é uma corrida de 500 milhas, então quem não gosta, por favor, que não assista. Se retire, é isso aí. Se retire, por favor. E vamos ver em Gateway agora. Você tá falando que vai ser uma corrida chata e tal, mas eu acho que não. Acho que só por ser de sábado à noite já dá um ar legal, assim, vamos ver. É isso aí. Eu já acho que vai ser chata, viu? E essas serão as minhas considerações. Não pense que será uma corrida boa, porque, ou melhor dizendo. Daniel mãe de Ná. Previsões. Não pense que será uma corrida que nem pouco, porque eu acho que vai ser um pouco diferente. Saca? É pouco do. Pouco no. Nossa. Depois dessa a gente pode terminar. Praticamente, porque o João vai tentando dar um rumo, As considerações do João e do Paulo vão ser chiadas. Existe uma diferença. Aliens estão aqui com a gente. O ET Bilu. Busquem conhecimento. E é com essa mensagem que a gente vai terminar esse podcast. Não dá não, João. Vamos terminar com a mensagem do dia. O ET Bilu, com essa interferência alienígena, dizendo: busquem conhecimento. Então, busquem conhecimento. E cuide-se bem. Não, busquem dinheiro pra comprar um microfone novo. Vamos fazer uma vaquinha. Aliás, você pode entrar na conta bancária do Banco do Brasil, agência número 4. O Daniel, o Jabás, viu? Esquece não. O Jabás, claro. Temos a nossa página do Facebook, IndyCarCast. Esse podcast vai estar no indycenterbrasil.com.br, que você também pode ver na página Fórmula Indy Notícias. E também temos parceiros aqui do IndyCar da Depressão, que também tem página no Facebook, IndyCar da Depressão. E também tudo isso no Twitter, IndyCarCast, IndyCar da Depressão, Indy Center Brasil, todos esses parceiros que estão aqui com a gente. Também temos o e-mail, mas não usamos, por isso eu nem falei. Mas é indicarcast@gmail.com. Eu só não tenho a senha. Pode ter 500 perguntas lá, mas eu ainda não sei. É por isso que ninguém entra, ninguém tem a senha. Isso, e ninguém manda. Muito obrigado. Continue não mandando. Mas você também pode mandar perguntas no YouTube. Enquanto alguém tenta falar com comunicados em que o humano não consegue decifrar, pode um Morse, eu não sei. É o ET Bilu se comunicando. Né? A gente também está no YouTube e você pode também mandar perguntas lá. Inclusive, o João tá mandando... em alguns momentos, aliás, o João e o Paulo, aqui que estão com problemas, inclusive com o microfone, eles fizeram uma live, você pode acompanhar também lá. Eles fizeram uma live durante a semana passada, quando teve corridas, e estamos também pensando em fazer isso nas próximas vezes que não tiverem corridas, temporadas, enfim, e a gente vai organizar. A gente vai organizar isso melhor, né? Se os nossos computadores não estiverem precários. Não foi... Ou os microfones, computadores, né? Tudo. Tudo o João falou aqui no chat aqui que mandaram e-mail vendendo toner de impressora. Bem isso. Então, vamos fazer um tchau coletivo. Eu, você e o Zubumafu com o ET Bilu. A gente... Meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Chiados. Agora deu certo. Chiados.